Você ouve a palavra de Deus, há um pregador aqui, uma pregadora aqui, você ouve a palavra e você entende que Deus ele quer fazer algo na sua vida. Você entende que uma bênção ela te pertence. Não é algo com a sua mente, não é algo com os seus sentimentos, não é o teu querer, não é a sua vontade, mas é aquilo que você entende pela palavra de Deus. É igual o missionário, ele pregava alguns finais de semana atrás, ele falava sobre a sunamita. A sunamita, ela não pediu um filho ao profeta. Ela tinha necessidade de um filho, ela era casada, provavelmente eles deveriam ter feito planos de terem filhos, mas ela já estava numa idade avançada e ela não tinha ainda filhos. E o que o homem de Deus, ele sentiu no coração dele? Olha, você vai ter um filho, em determinado tempo você vai ter um filho. Ela falou, Senhor, não mintas a tua serva. Não foi algo que ela pediu ao profeta, mas foi algo que o próprio profeta deu a ela. Então é a própria palavra de Deus que vai te dar a bênção. É a própria palavra de Deus que vai te dar o entendimento necessário para que você tenha a bênção de Deus na sua vida. Não é o teu querer, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você seja bem sucedido, é a vontade de Deus que você prospere, mas o plano de Deus para cada um é individual e você deve andar com Deus para começar a entender esses planos. Aqui Jesus ele dizia, versículo 11, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Aqui nós vamos parar aqui para entender. Aqui diz que alguns eles ouvem a palavra de Deus, o entendimento vem ao coração. Você começa a crer que Deus ele quer restaurar, que Deus ele quer prosperar, que Deus ele tem restituição para a sua vida financeira. Você começa a entender isso pela palavra de Deus. E Deus ele vai trazendo esperança de volta ao seu coração. Você vai voltando a sonhar, você vai voltando a desejar ali as coisas que Deus ele tem para você. Só que aqui diz que alguns estão junto ao caminho e que o diabo ele vem e ele tenta roubar a palavra que Deus ele colocou no seu coração. O diabo em todo o tempo, você ouviu a palavra, ele viu que você entendeu, ele viu que você acreditou, ele vai tentar fazer de você uma pessoa incrédula, através de um pensamento, através da própria incredulidade, de você falar, será que realmente é isso que Deus ele tem para mim? É, se você entendeu pela palavra de Deus, é realmente isso que Deus ele tem para você. É as portas abertas, é ver você prosperando, é aquilo que você entendeu pela palavra. Só que aqui diz que a primeira luta que nós enfrentamos, quando nós entendemos aquilo que Deus ele tem para nós, é a luta com o diabo. O diabo ele vem para tentar, para roubar a palavra de Deus. Porque se ele roubar a palavra, se você não acreditar na palavra, você não vai crer. E a salvação, a vida de Deus, o milagre de Deus só vem se você acreditar. Se você não acreditar, o milagre ele não vai vir. Então a primeira coisa que o diabo ele tenta é no seu pensamento, é nos seus sentimentos, é olhando com os olhos naturais você falar, não, será que realmente Deus ele quer que eu entre nessa empresa, nessa multinacional que eu tenho sonhado? Às vezes é o desejo do seu coração, é o sonho que Deus ele plantou no seu coração. E o diabo ele vem para roubar isso. Ah, será que eu tenho capacidade mesmo? Ah, eu acho que eu não vou nem entregar o currículo, porque deve ter sido coisa da minha cabeça, deve ter sido coisa da minha mente. A primeira luta que nós enfrentamos é a luta com o diabo. Se você continuar crendo, a Bíblia diz que a salvação ela vem. Quer ver o finalzinho do versículo 12? Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Ou seja, se você crê na palavra de Deus, a salvação ela vem. A restituição ela vem. O pagamento das suas dívidas, ela vem. É isso que Deus ele tem falado ao teu coração, que ele vai te dar condições de sanar todas as suas dívidas. Por mais que a tua vida financeira, a tua situação financeira ela seja perdida, se você crê, aqui declara que a salvação ela vem. Aqui Deus ele declara que ele vai operar, basta você crer. Então a primeira luta que nós temos que enfrentar é com o diabo. Essa luta no nosso pensamento. Não, Satanás está amarrado. Eu vou vencer. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. E essa revelação, esse entendimento foi Deus quem trouxe ao meu coração. Essa é a primeira luta que nós enfrentamos quando Deus ele traz o entendimento da palavra. Versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria,
Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Ou seja, a segunda luta que nós enfrentamos não é com o diabo, mas é com as circunstâncias. De repente Deus ele falou algo ao teu coração. Eu vou dar o exemplo da enfermidade. A palavra de Deus diz que você foi sarado pelas pisaduras de Jesus. E você ouve a palavra e você crê. E a primeira vez que você foi ao médico, o médico ele passou uma receita e ele falou, olha, você vai ter melhora. Com o passar do tempo você vai diminuindo o remédio e você vai parar de tomar. Só que aí, de repente, você volta ao médico para ver aquilo que Deus ele tem feito. Você vai lá com a fé no coração. Olha, fui curada, eu tenho certeza que a cura está sobre o meu corpo. E aí o médico chega e ele dá aquele diagnóstico. Olha, essa doença é crônica. Você não vai ter que tomar por um tempo e depois vai sarar, não. Você vai ter que tomar a vida inteira. Parece que o negócio piora. Essa é a segunda luta que nós enfrentamos. É com as circunstâncias, é com as situações adversas que vêm no nosso caminho. É o que? Você está crendo na palavra de Deus. Deus falou que vai restituir o teu casamento. Deus falou que vai trazer o teu esposo de volta. Deus falou que vai trazer a tua esposa de volta. Aí você olha, seu vizinho vem falar assim, olha, eu vi o teu esposo com outra mulher. Aí liga uma vizinha, uma prima, uma amiga e fala assim, olha, teu marido ele não está mais sozinho não. Ele saiu da tua casa e agora ele está com outra. Parece que a situação piorou. Você olha e você fala, meu Deus, eu orei, eu busquei a Deus, eu acreditei em Deus e piorou o negócio. É igual o pastor Josias, ele falava que uma irmã pediu atendimento para ele e falou, pastor, eu levei o lenço da igreja para casa e piorou. Uma vez eu estava dando atendimento, a irmã falou assim, olha, Deus ele me falou a respeito do dízimo, eu comecei a obedecer, quando eu comecei a dar o dízimo, a minha situação financeira piorou. Então, às vezes, é essa luta que nós temos que enfrentar, é a luta contra as circunstâncias, é contra as provações que vêm, é só uma provação, isso vai passar, se você crer, você vai ser salvo. É o que nós lemos aqui no princípio. Se você acreditar, Deus, ele opera, ele faz o milagre, ele transforma o coração, ele muda a situação na sua empresa, se você acreditar em Deus. É aquilo, você entrou no emprego, Deus, ele abriu a porta do emprego, e de repente você olha, vão ser despedidos todos os funcionários, a empresa vai abrir falência, vai fechar, só que, meu Deus, foi Deus que te colocou lá, ele vai te honrar. Você tem que crer naquilo que diz a palavra de Deus. Quem sabe não foi Deus quem te colocou lá justamente para salvar a situação daquela empresa, para trazer salvação naquele lugar. Então você tem que crer naquilo que Deus ele tem falado ao teu coração. O que Deus ele tem falado? Foi Deus quem te colocou nessa empresa? Foi Deus quem falou no teu coração? Porque se foi, permanece. Porque se você crer, Deus ele faz um milagre. A parte de Deus ele vai fazer. Amém? Versículo 14. E aqui caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Aqui Deus ele já fala outra coisa. Ele fala que aqui essa semente germinou, ela deu fruto, só que não foi com perfeição. Por que não foi com perfeição? Porque é outra luta que muitas vezes nós enfrentamos, é a luta contra o tempo. O tempo vai passando, você vai ficando ansiosa, meu Deus, cadê a promessa? Ô Senhor, o Senhor prometeu, eu creio, Jesus, eu estou permanecendo. Só que as situações da vida, as circunstâncias, as suas prioridades passam a mudar. E aí, a bênção de Deus, ela passa a não ser mais completa na sua vida. Por mais que você veja uma pequena nuvem, você não vê a chuva. Você não vê aquela tempestade de bênção na sua vida. Por quê? Porque as situações da vida, o dia a dia, as coisas que você tem ouvido, as pessoas que estão ao teu redor, tem feito com que a palavra de Deus ela seja sufocada. Com que você se esqueça das promessas que Deus ele fez para a sua vida. Aquilo que Deus ele falou com você, a promessa que ele deu para você, o plano dele ao teu respeito, ele não vai ser frustrado se você acreditar, se você permanecer, se você não se esquecer dele, se você cuidar do plano e da promessa de Deus, cuidar daquela palavra, daquela revelação que Deus ele trouxe ao teu coração, Deus ele não vai falhar. Só que aqui a palavra de Deus diz o quê? Que o tempo passa e os cuidados da vida, as suas prioridades passam a ser diferentes. Ah, meu Deus, olha, tá muito difícil. Eu estou permanecendo, mas eu acho que é mais fácil por esse caminho aqui. Sabe o que é plano de Deus você ir por esse caminho aqui? É plano de Deus você sair da empresa, você deixar o emprego? Você já perguntou a Deus se é isso que ele tem para a sua vida?
É isso que você tem que entender, é andar com Deus, é ser discípulo de Deus, é seguir o que a palavra de Deus ela tem falado ao seu coração. Às vezes o tempo passa e as suas prioridades têm mudado. Você não está mais querendo ver aquela promessa se cumprir. Ou talvez até queira ver, mas já se esqueceu dela, não está mais lutando, não está mais orando.